Graça e paz, irmãos, amém. Abra sua Bíblia e vamos ler um pequeno versículo da palavra de Deus e vamos tirar desse texto algumas lições preciosas para a nossa edificação espiritual. Esse texto está registrado 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 13. Eu ouvi essa semana uma pregação com o pastor Judiclei Santos. Eu não conheço, ele é um pastor batista. Talvez tenha alguém aqui que conheça. E ele pregou e eu me edifiquei muito com a pregação que ele fez, mesmo pelo tema que ele sugeriu para a ministração que ele fez. Ele falou sobre esgotamento espiritual. E eu achei interessante, esgotamento espiritual. O que é isso? Esgotamento espiritual. Eu vou seguir alguns passos do pastor Judiclei. Quando passamos pelo seminário, somos orientados a ouvirmos vários pregadores. Dali podemos tirar ideias para as pregações. E se você usar um pouco mais a pregação de um pregador, fale o nome. E fica tudo legal, não tem problema, né? Então o pastor Judiclei, me inspirei muito com essa ministração. E eu senti do Espírito Santo de juntos aqui compartilharmos algumas ideias do que ele falou, outras que eu acrescentei. E ele começa a sua palavra lendo esse texto de 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 13. E ele diz: E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Toda a igreja? E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Então, não vos canseis de fazer o bem. Vamos orar mais uma vez, pedindo de Deus sabedoria. Querido Senhor, obrigado pela Tua palavra. Ela edifica, ela exorta, ela orienta, ela traz aperfeiçoamento, traz maturidade cristã. Aqui, Senhor, não está nas palavras do Osemar a inspiração, mas é o Teu Espírito que proporciona isso nessa noite. Sou apenas o canal de Deus. Que a Tua palavra possa alcançar os corações e que haja edificação, aprendizado. Em nome de Jesus, amém. Amém? Podeis sentar. E vos, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Interessante. É impressionante como boa parte das pessoas demonstram que estão sofrendo algum tipo de cansaço. Uma boa parte das pessoas, algum tipo de fraqueza. É como se as energias tivessem sido drenadas. E às vezes é muito visível, percebemos isso com clareza no semblante de muitas pessoas. É possível que haja pessoas aqui sentadas e esgotadas. Esgotamento espiritual. Existe um tipo de esgotamento físico, também mental, que um bom período de férias pode trazer um renovo. Mas há um esgotamento que está relacionado
a alma. Está na alma. É um esgotamento que é ocasionado por alguma situação e que você não vai simplesmente com 30, 40 dias de férias receber renovo. E há muitos que estão esgotados. Há muitos se encontram assim. Muitos homens e mulheres de Deus também estão extremamente esgotados. São pessoas comprometidas com a santidade, homens e mulheres de Deus que são comprometidos com a santidade, mas também estão esgotados na sua alma. E foi por isso que o apóstolo Paulo escreveu para aqueles irmãos de Tessalônica, incentivando para que eles não se cansassem de fazer o bem. E Paulo encoraja aqueles irmãos. Paulo, tendo a consciência do cansaço decorrente da sua caminhada cristã, Paulo tinha experimentado isso muitas vezes. Ele motiva aqueles irmãos, encoraja aqueles irmãos a vencerem o cansaço. E aí Gálatas 6, 9 diz assim, vamos ler Gálatas 6, olha as palavras de Paulo. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então Paulo procura encorajar aqueles irmãos. Muitas vezes, pelas mais variadas circunstâncias, estamos sujeitos a perder o ânimo diante de coisas boas que temos que fazer e não fazemos, porque estamos desanimados, cansados, enfraquecidos. Então Paulo encoraja aqueles irmãos dizendo, olha, é importante, se não desfalecermos, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Então Paulo incentiva, vamos, haverá uma recompensa, haverá um fruto. E quais os sinais de um esgotamento espiritual? E aí eu fiz a lista que o pastor sugeriu, pregou no seu sermão. Ele diz aqui, irritação. Sinais de esgotamento espiritual. Irritação. Irritação no sentido de intolerância, no sentido de não tolerar o outro. Pessoas esgotadas são irritáveis, críticas destrutivas. Não conseguem tolerar, irritam-se com qualquer coisa. Então hoje nós estamos vivendo num cenário que esse reflexo do esgotamento espiritual, ele se apresenta muito no dia a dia com pessoas que facilmente se irritam. Quantas mortes acontecem no trânsito diariamente por causa da irritação, da falta de domínio próprio. Um outro sinal de esgotamento espiritual, culpa. Um sentimento punitivo. Ele sabe o que tem que fazer e não faz. Então, por isso, ele se sente culpado. Isso é um resultado de uma pessoa que também está sofrendo um esgotamento espiritual. Lembre-se que é possível um crente santo andar em retidão diante do Senhor e mesmo assim passar por situações de esgotamento espiritual. Frustração, sensação de fracasso. Há muitas pessoas assim, que estão frustradas, que estão desanimadas, que se sentem culpadas, frustradas. Há muitas que estão assim, irritadas, desanimadas,
culpadas e frustradas. E o que fazer quando isso acontece, se tratando de um crente, de um discípulo de Jesus? Como vencer esse esgotamento espiritual? E aqui tem uma sugestão: faça uma leitura da sua alma diante de Cristo e pergunte de forma muito honesta: por que estou assim? Faça uma avaliação da sua vida diante de Cristo, seja honesto, extremamente honesto, e pergunte: por que estou assim? É verdade que todos nós humanos, num momento ou outro da vida, vamos enfrentar desânimos, cansaço diversos. Mas a sugestão é aqui, é o ponto em que você deve ser sincero. Por que estou assim? Por que estou tão irritado? Por que estou tão cansado? Por que carrego na minha alma um sentimento de culpa? Por que há em mim uma frustração? Então, tendo em vista, repetindo, que somos humanos, isso pode acontecer, mas o ponto é: por que estou assim? Uma reflexão diante de Deus. Por que estou desanimado? Por que estou sem forças? Por que estou esgotado? Quais as razões disso? Possíveis causas para o esgotamento. E aqui quero fazer a lista do que o pastor ensinou. Desnutrição espiritual. Uma das causas que podem levar a um esgotamento espiritual, a um desânimo, desnutrição espiritual, falta de vida com Deus. Desnutrição espiritual. Quando Israel estavam indo para a terra prometida, um momento deles ali, Deus todas as manhãs mandava o maná do céu. E ali eles deveriam se alimentarem diariamente, todos os dias. A desnutrição espiritual, ela é decorrente muitas vezes de uma frequência, de um relacionamento de comunhão com Deus muito fraco. Por exemplo, alguém que se alimenta só domingo, espiritualmente. O alimento de domingo não serve para segunda-feira. O alimento espiritual de domingo não serve para terça, para quarta, para quinta e sucessivamente. Apenas para o domingo. Desnutrição espiritual, e uma possível causa aqui é exatamente isso: falta de vida com Deus. O alimento do domingo só serve para o domingo. Precisamos de todos os dias termos o pão fresquinho para nos alimentarmos. Sabe, queridos, é muito importante. A vitalidade com o Senhor vem de uma comunhão diária constante, e assim podemos vencer o desânimo e o pecado. E quantas pessoas estão desnutridas espiritualmente? Quantas que não estão comendo diariamente um pão quentinho? Quantos não estão seguindo o exemplo lá dos irmãos israelitas, indo para a terra e recebiam diariamente o maná? Então, como resolver isto? Bíblia e oração. B.O. Não tem mágica, é Bíblia e oração. Tem muita gente cuidando do corpo, muita gente
cuidando do cachorro, muita gente cuidando da casa, muita gente cuidando do carro, mas esquecem de cuidar da própria alma. Se você se sente esgotado espiritualmente, está aqui uma das causas. Possivelmente desnutrição espiritual que vem em decorrência da ausência de uma vida de comunhão diária com Deus. O pão de domingo não serve para segunda e sucessivamente. E como resolver isso? Então, Bíblia e oração. Spurgeon disse: a Bíblia caindo aos pedaços geralmente pertence a alguém que não está. Quando ele falou isso no século XIX, uma pessoa para adquirir uma Bíblia tinha que trabalhar um ano inteiro, não é como hoje. Hoje nós podemos comprar Bíblias de várias traduções e com muita facilidade. Então, aqueles irmãos daquele tempo, eles liam a Bíblia, buscavam na palavra, se alimentavam na palavra e se fortaleciam na palavra. E a Bíblia, como ele disse, caindo aos pedaços, geralmente pertence a alguém que não está. O que diz 1 Pedro, capítulo 2, verso 2? Heitor? 1 Pedro, capítulo 2, verso 2. Vamos ler? Toda a igreja? E só assim podemos vencer a desnutrição espiritual. E mais uma situação para vencer a desnutrição espiritual, a oração. E nós temos um versículo bem conhecido da igreja, 1 Tessalonicenses 5,17, o que diz? Orai sem cessar. Então precisamos orar. Paulo também disse: orai sem cessar. Sem a oração não dá. Desnutrição espiritual pode levar a uma causa de um cansaço, de um esgotamento espiritual. E como resolver isso? Bíblia e oração. Mais uma possível causa que leva ao esgotamento espiritual: pecado não confessado. O pecado drena as forças das pessoas, dos servos de Deus. O pecado enfraquece e esgota. O pecado instala em nós indisposição para as coisas de Deus. Há muita disposição em nós para fazermos muitas coisas. Mas quando se trata das coisas de Deus, há uma indisposição. Não tenho tempo. Vou chegar atrasado. Hoje não dá. Ou vou deixar para amanhã. É uma indisposição. E isso é resultado que leva uma pessoa ao desânimo espiritual, a um esgotamento espiritual. Então, queridos, nós precisamos de confessar os pecados diante do grande Deus. O pecado tira a fome pelas coisas do reino. Olha a experiência do rei Davi, Salmo 32. Vamos ler? Versículo 3 e verso 5. Então, Davi, ele revela aqui a sua fraqueza. Então, uma das coisas que leva uma pessoa a um esgotamento espiritual, pecado não confessado, né? O pecado tira a fome pelas coisas de Deus. E é bem verdade, uma pessoa se ausenta da igreja um dia, aí 2 dias, terceiro dia vai cada dia desanimando, e vai se envolvendo com outras coisas, a negligência com a vida devocional, e assim vai ficando enfraquecido, desanimado. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que mora no Mato Grosso, ela tem 67 anos e dizendo assim: Deus esqueceu de mim. Aí eu fiquei pensando, como é que pode uma pessoa com a maturidade dessa dizer uma bobeira dessa? Deus não esquece de ninguém.
Isso é falta de amor por Deus, de zelo pela palavra de Deus. E qual o remédio? Como resolver isso? O pecado. Aí temos aquele velho versículo conhecido de todos nós, também um versículo, 1 João 1,9. O que diz lá, 1 João 1,9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, pecados não confessados pode levar uma pessoa a um esgotamento espiritual terrível, a um desânimo, a sentimento de culpa e mais uma situação que pode proporcionar um esgotamento espiritual: crises relacionais. Crises relacionais. Existem pessoas esgotadas por conta de relacionamentos desgastantes. Quando eu pastoreava uma igreja em um município aqui do Goiás, tinha um rapaz do Ministério de Louvor. Ele me esgotou tanto que eu passei uma manhã chorando na secretaria da igreja. Foram 3 anos de batalha com aquela pessoa. Eu cheguei num ponto de esgotamento que eu caí no piso, era cerâmica, e fiquei ali chorando e batia no chão assim: meu Deus, me levanta daqui. Então, um dos motivos também que pode levar uma pessoa a um esgotamento espiritual são crises relacionais. As relações humanas podem ser bem harmoniosas, mas não são. E um exemplo disso, há muitas pessoas que estão extremamente desgastadas por relacionamentos matrimonial. Um que agride o outro. Agride com palavras, agride com ações, agride com olhares, agride até fisicamente. Um exemplo muito claro de relações quebradas e que proporcionam um esgotamento terrível, muitas vezes também está dentro do matrimônio. Há muitos maridos extremamente cansados, há muitas mulheres extremamente cansadas, porque dentro de casa não há harmonia, não há entendimento e há agressões de várias maneiras. E chega um ponto em que a pessoa diz: não aguento mais. Então, crises relacionais é um motivo que leva a muito desgaste, a muita crise, a um esgotamento espiritual. Relação entre pais e filhos. É uma geração difícil, essa geração que nós estamos vivendo. Filhos que estão aqui, ouçam, há muitos desgastes que filhos proporcionam muito para os pais. Seja um bom filho, obediente. Uma outra relação que desgasta muito, relação entre patrão e empregados. Há isso, submissão, a falta de respeito, o zelo em ser um servo fiel. Às vezes patrões também que são agressivos e não são honestos. Então, crises relacionais pode proporcionar um esgotamento espiritual. Uma outra relação entre irmãos na igreja. Como nós somos um corpo e não somos perfeitos, é possível também crises dentro da própria igreja, de falta de entendimento, de amor, de respeito, de generosidade. E como vencer tudo isto? As crises relacionais, para fechar aquela porta que leva ao esgotamento espiritual, aí nós temos alguns textos bíblicos. Lucas 6,36. O que diz lá? Lucas 6,36.
Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. O espírito de misericórdia. Precisamos ser misericordiosos. Crises relacionais, há muitos desgastes. Aí entra misericórdia. A misericórdia um pelo outro. Mateus 5:7, aqui é um do Sermão do Monte, o que diz? Misericórdia. Então, queridos, feliz é o homem que é misericordioso. Ele proporciona para o outro uma vida mais equilibrada, saudável. Crises relacionais é uma fonte de desgaste. Só eu sei, naquela manhã de segunda-feira, onde eu estava, o quanto eu demorei levantar em consequência de um desgaste de relacionamento com uma pessoa extremamente difícil de lidar, sabe? E foram 3 anos. Às vezes você olha o pastor e diz: pastor, está velho, eu fui numa casa em Roraima, mas como você envelheceu? Tá bom, mesmo que o exterior esteja envelhecendo, mas o interior está jovem. Mas sabe o que é isso? Todos nós envelhecemos de alguma maneira, porque sofremos essas pressões, desgastes, palavra não cumprida, rebeldia, tudo isso proporciona esgotamento. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui, nessa noite, nessa questão de crises relacionais, a misericórdia. Temos que olhar o outro com amor, com misericórdia. Possíveis causas de esgotamento, né? Desnutrição espiritual, pecado não confessado, crises relacionais. Uma outra coisa que gera muitos desgastes e esgotamento, dívidas. E os brasileiros estão muito endividados. E nós precisamos ter muito cuidado com dívidas. Dívidas causam até divórcio dentro de casa. Então, como resolver as dívidas? Vamos trabalhar, vamos ser sábios, vamos administrar. E uma outra coisa que pode gerar um desânimo para a vida espiritual, frustração naquilo que estamos fazendo. Muitas vezes os resultados não são esperados, aquilo que esperamos. Não está dando muito certo. E aquilo pode gerar um pouco de frustração. Uma das coisas que acontece muito com os pastores é exatamente isso. Às vezes almejam ver um crescimento da igreja, mas isso não acontece de uma hora para outra. E isso termina gerando nos pastores mais jovens. Eu já passei por isso. Graças a Deus, hoje não é mais a minha desgaste, frustração. Então, uma das coisas que eu sempre digo para os pastores: nós somos chamados para cumprirmos o nosso ministério, o nosso chamado. Não está relacionado a multidões, pastor de multidões e por aí afora. Então, queridos, são muitas as coisas que têm proporcionado desgastes, mas guarde no seu coração: a desnutrição espiritual é uma das causas muito sérias. Então, a minha palavra final nessa noite: busque, leia a palavra de Deus, ore, busque a Deus intensamente. E os dias são difíceis, e mais difíceis serão, mas Deus é a nossa força, Deus nos fortalece. Amém? Fique em pé, vamos orar, para que Deus use de misericórdia para com o seu semelhante. Seja generoso, né? Busque renovo de Deus, força de Deus. Nas crises relacionais, tenha cuidado.
Peça a ajuda de Deus.